Bom dia, quinto B. Nossa aula de hoje é de matemática no livro Aprender Sempre, página 84 a 86, e hoje a gente vai trabalhar com tabelas e problemas matemáticos. Página 84, aula 3, a capacidade de passageiros em ônibus e trens. Então, nesta aula, a gente vai aprender a resolver e formular problemas matemáticos. Os estudantes tiveram o interesse de saber a capacidade de passageiros transportados em um ônibus e em um trem. Questão 1. Um ônibus de turismo convencional pode transportar 46 passageiros. Já grifa 46. Em uma viagem. O ônibus realiza 5 viagens por semana. Grifa 5 viagens. Lembra que a Pro ensinou para vocês a sempre grifar os dados do problema? Quantos passageiros podem ser transportados sentados nas viagens realizadas em uma semana? Então, olha só, 46 passageiros sentados em uma viagem durante 5 viagens. Então, que conta que eu faço aqui para saber o total dessas 5 viagens de 46 passageiros em cada viagem? Você arma a continha aqui, fez a conta, depois você vai colocar R de resposta e responder. Quantos passageiros podem ser transportados? Podem ser transportados, tananã, passageiros nas 5 viagens, tá? Número 2. Um trem tem 8 vagões de passageiros. Cada vagão apresenta 30 poltronas. Então, 8 vagões com 30 poltronas, com 2 lugares cada. E 20 passageiros podem viajar em pé em cada vagão. Qual a lotação máxima permitida nesse trem? Nesse probleminha aqui, é mais de uma conta. Então, presta bem atenção quais são as contas que você vai fazer. Três. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM, de São Paulo, realiza aos finais de semana passeios para Jundiaí, Paranapiacaba e Mogi das Cruzes, saindo da Estação da Luz. Um trem do expresso turístico pode transportar em uma viagem 174 passageiros sentados. Observe a tabela abaixo. Então, aqui na tabelinha abaixo mostra que um passageiro, a tarifa é R$ 50 e o trajeto da Luz a Jundiaí. Um passageiro e um acompanhante, R$ 82, da Luz a Paranapiacaba. Um passageiro e 2 acompanhantes é R$ 115, da Luz a Mogi das Cruzes. E um passageiro e 2 acompanhantes, R$ 148, que pode ser para qualquer outro trajeto que não esteja descrito aqui. Aí na página 85, tem lá: escreva 2 perguntas que possam ser respondidas com as informações encontradas no texto e em seguida responda. Então, qual texto? Você vai fazer 2 perguntas que têm informações que podem ser encontradas aqui nesse texto ou nessa tabela. Então, a Pro colocou 2 exemplos que você não vai copiar, são exemplos. 1. Qual o valor da passagem para um acompanhante? Eu tenho esse dado lá no problema? Vamos ver? Eu tenho, olha só. Um passageiro paga R$ 50. O passageiro e o acompanhante pagam 82. Eu perguntei aqui no meu exemplo, número 1, qual o valor da passagem para um acompanhante? Então, se o passageiro paga 50, quanto paga o acompanhante? R$ 32, porque 50 mais 32 é 82. Então, a primeira pergunta que a Pro fez de exemplo está respondida. 2. Qual o valor que eu pagaria em 2 passagens? Quanto que eu pagaria em 2 passagens?
Eu tenho valor na tabelinha? Eu tenho, R$50. Se fossem 2 passageiros separados, quanto pagaria? Pagaria 100. Então, a Pro aqui fez um exemplo para vocês entenderem. Você vai fazer as suas 2 perguntas e vai colocar a resposta de cada pergunta. Você pode usar os dados da tabela ou os dados que tem aqui no texto, tá? Para fazer as 2 perguntas. Continuando na nossa página 85, aí tem o início a aula 4. Transporte de passageiros. Nessa aula, a gente vai aprender a preenchimento de tabela e fazer o gráfico. Os alunos obtiveram informações sobre o movimento de pessoas que utilizam diferentes transportes urbanos, como ônibus, trem e metropolitano na cidade de São Paulo. Número 1. Um ônibus articulado tem a capacidade de transportar 60 passageiros sentados e 60 passageiros em pé. Porém, ao longo de uma viagem, passageiros entram e saem, e o total de pessoas transportadas podem ser superior à capacidade do ônibus. Observe o registro feito pela empresa de ônibus relativo às 2 viagens e complete a tabela com os números que estão faltando. Então, aqui tem uma tabela de várias entradas. Por que várias entradas? Porque eu tenho os dados da viagem no período da manhã, eu tenho os dados na viagem do período da tarde, eu ainda tenho o total de homens que viajaram, o total de mulheres que viajaram, e também tenho o total de viagem feito pelo período da manhã e o total de viagem feito no período da tarde. Como que eu posso preencher esta tabela aqui? Vamos lá. Se a gente prestar atenção nessa tabela, nesta coluna aqui, eu tenho 2 dados. E esse dado que vai aqui, vai ter que bater com esse total aqui. Então, como que eu faço isso? Aqui eu tenho 98 homens. Aqui em mulheres eu não tenho, e o total dessa coluna mais essa tem que estar 212. Então, como que eu faço essa conta? Eu faço 212 menos 98. E aí vai dar um número que vai entrar aqui, tá? Depois, você vai ter o dado aqui e o dado aqui. Para mim saber esse total aqui, eu somo 96 com o número que vai dar aqui, que vai dar o total aqui. Então, a gente já tem o dado desta linha e o dado desta linha. E nas outras, como que eu faço? Como eu não tenho um dado aqui e nenhum dado aqui, aqui eu posso colocar qualquer número. Então, exemplo, não pode colocar depois igual da Pro. Eu coloco aqui nessa linha 120. Mais 98 vai dar quanto? 218. Porque o daqui você já preencheu e o daqui também, né? Aqui a Pro vai falar a resposta para você, porque eu já expliquei como faz. E aqui? Qual o número que eu coloco aqui? Total desta coluna aqui é este mais esse. Então, você vai colocar a soma aqui dos dois. Como você não vai colocar um número igual ao da Pro, vai depender do número que você colocar aí. Esse mais esse vai dar aqui, tá? E depois o total dessa linha aqui vai ser este mais este que vai dar aqui, tá bom? Então, assim que a gente faz essa tabela aqui. Terminou essa tabela aqui, a gente vem para cá. Complete a tabela com os dados que faltam e responda as questões em seu caderno. Aqui dá para responder, pessoal. Faz uma linha na frente de cada pergunta aqui, ó, que dá para responder. Na C também dá para responder aqui e na D também, tá? Letra A. Quantos homens foram transportados no período da manhã? Então, você vai voltar aqui na tabelinha
e vai colocar aqui, ó. Período da manhã, homens. Quantos homens foram transportados? A resposta vai estar aqui. Letra B. Quantas mulheres foram transportadas no período da tarde? Volta na tabelinha. Quantas mulheres foram transportadas? Qual que é o total aqui, ó? Período da... Opa, perdão. Volta aqui. Peraí, gente. Quantos homens foram transportados no período da manhã? Questão A. Viagens no período da manhã. Homens. Período da manhã. Aqui. Tá? Esse total aqui, ó. Depois, quantas mulheres foram transportadas no período da tarde? Mulheres no período da tarde, que está aqui, ó. Presta bem atenção no título, tá vendo? Até a Pro se perdeu aqui, ó. Viagens no período da manhã, homens. Aqui, viagem no período da tarde, homens aqui. Depois, mulheres, viagens no período da manhã, viagens no período da tarde. Esse total é o total de homens nos dois períodos, tanto na tarde como na manhã. E esse total aqui também é o total nos dois períodos, tanto da tarde como da manhã, das mulheres. Agora aqui, este total é o total de homens e mulheres no período da manhã, e esse daqui é o total de homens e mulheres no período da tarde. Então, presta bem atenção. C. Qual o total de passageiros transportados nos dois períodos do dia 10 de dezembro? Total de passageiros transportados nos dois períodos. Então, olha só. Esse daqui é o total de homens e mulheres de manhã. Esse daqui é o total de homens e mulheres da tarde. Agora está perguntando na letra C o total de todos os passageiros nos dois períodos. Então, vai estar aqui, ó. Esse é o total de todos nos dois períodos. Letra D. Deixa eu aumentar. Como descobrir o número de mulheres que viajaram no período da tarde? Aí você olha lá na tabelinha para descobrir o número de mulheres que viajaram no período da tarde. 2. Complete a tabela a seguir com as informações discutidas na atividade anterior e construa um gráfico de colunas. Então, aqui você vai colocar lá, viagens no período da manhã, homens, um valor, o valor que está lá na outra tabela, e viagens no período da tarde, o valor que está lá na outra tabela. Mulheres, a mesma coisa. É o valor, não é o total, presta atenção. E depois, você vai construir um gráfico desta tabela aqui nessa folhinha quadriculada. A Pro fez um exemplo para vocês de gráficos aqui, ó, na folhinha quadriculada, tá? É um exemplo, você não vai copiar os dados. Viagens realizadas no dia 10/12 de 2020. Aqui é o título, aqui é a legenda, ó, mulheres e homens. Aqui, período da manhã, período da tarde. No gráfico da Pro, eu coloquei de 10 em 10. Então, ó, 10, 20, 30, 40, 50. Fui contando os quadradinhos. E aí, eu fiz uma coluna para cada um. Mulheres é o vermelhinho e homens é o azulzinho. De acordo com o quê? De acordo com os dados que eu preenchi nesta tabela aqui, tá? Então, o gráfico de cada aluno vai ficar diferente, porque você vai escolher um número para colocar aqui, ó. Esse número daqui já está definido, porque 98 mais qual número que dá 212? Então, esse aqui já está definido. Agora, o número que você vai colocar aqui, você vai escolher. Aí, depois, os totais estarão definidos de acordo com os números que você colocar aqui. Depois, o dado desta tabela, você vai copiar nesta tabelinha aqui,
que é esta tabela aqui, dá 85, e com os dados dessa tabela vai fazer esse gráfico aqui, que a Pro fez um exemplo para você, tá? Você pode colocar manhã e tarde aqui, ou homens e mulheres aqui, manhã e tarde aqui, aí você vai ver como você vai fazer. Faz caprichado esse gráfico, usa régua, tá vendo que a Pro usou 2 colunas para cada valor, para ficar mais gordinho, mais bonito? Então, essas são as nossas atividades de hoje. A Pro vai abrir a sala às 8h30, tá? E a gente fica até o meio-dia, tá bom? Dúvidas, corre lá, que a Pro tá lá e a gente faz junto. Boas atividades!